Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Nesse vídeo eu vou apresentar um produto antigo no mercado, mas que algumas pessoas não conhecem, que é a fita isolante líquida Kimatic. Ela é um produto pioneiro no mercado com esse tipo de aplicação, e esse nome de fita isolante líquida se dá porque ela possui a composição de uma fita isolante tradicional, porém diluída em solventes, ou seja, quando eles evaporam, ela se apresenta no estado sólido com as características de uma fita isolante tradicional. Eu vou dar exemplos aqui de aplicação e utilização dela, mas antes eu vou falar de algumas características. Bom, ela tem aderência a metais, plásticos, borrachas, dentre outros materiais, e é encontrada no mercado em diferentes cores, tais como preto, vermelho, azul, branca e incolor. Devido a essas características de aderência e cores, ela pode também ser utilizada para identificação de peças e componentes numa linha de produção, por exemplo, ou situação de reparo. Imagina que você fez um reparo, por exemplo, em algum componente e você apertou uma peça contra a outra. Fiz um exemplo simples aqui só para exemplificar, né? Um exemplo de uma porca e uma contraporca. Então você tem aqui o aperto que foi dado entre elas. Se esse torque for removido, se soltar alguma peça, essa violação vai ficar evidente. Então, além dessa aplicação convencional de isolamento elétrico, a gente tem essas aplicações também. Bom, são diversas as possibilidades de aplicação, mas eu tenho aqui alguns exemplos que podem auxiliar vocês até a ter ideias, né, de outras aplicações além dessas aqui. Temos aqui, ó, emendas de fios no método tradicional, né, emendando um fio diretamente no outro, emendas de fios utilizando conectores macho e fêmea, emendas utilizando dispositivos para unir os dois fios, como esse daqui. Eu tenho aqui, ó, uma situação muito interessante, que é essa daqui, ó, um terminal olhal. Eu deixei aqui um parafuso já fixado para exemplificar como se isso daqui tivesse instalado na superfície, e eu quero reforçar aqui uma situação bacana, por exemplo, para aquele pessoal que gosta, né, de fazer trilha aí de carro, de moto, onde o veículo fica submetido literalmente ali dentro da água, né? A gente tem situações onde o motor chega a desligar ou componentes elétricos chegam a queimar porque justamente teve esse curto-circuito. Então a gente pode fazer o isolamento de ponto de aterramento, de bobinas elétricas, dentre outros componentes para evitar esse problema. Então fica a dica também dessa situação aí para aplicação, né, em carros e em motos também. Eu tenho aqui também uma caixa de fusíveis. Eu instalei 3 fios aqui, sendo 2 com fixação direta nos parafusos diretamente aqui no metal e o outro utilizando olhal. Eu gosto sempre de utilizar olhal, eu acho mais padrão do que fazer esse método de fixação, porém ambos vão ficar expostos, né? Então a gente vai fazer a cobertura, para exemplificar aqui também. Eu tenho um interruptor residencial, bem comum esse tipo de fixação com parafusos. A gente sabe que, dependendo da quantidade de interruptores ou tomadas, 1, 2, 3, ligação em paralelo, a gente tem muitos fios ali no alojamento onde vai ser acomodado, né, esse interruptor junto de outros interruptores. Então, para evitar algum contato entre eles, um curto-circuito, a gente pode também fazer a aplicação aqui. Isso aqui é um exemplo para abrir a nossa mente, né, de aplicação desse produto. Tenho aqui também, ó, essa pequena placa representando também um circuito elétrico. A gente pode fazer a aplicação do produto também diretamente sobre placas, contanto que vocês avaliem se o componente é passível de encapsulamento, porque há situações onde as peças se aquecem e devem ficar expostas para arrefecimento, beleza? Tenho aqui também um botão. Eu fiz também a fixação diretamente do metal aqui, sem utilizar terminais plugados aqui. Como eu falei, é sempre ideal esses terminais, porém, justamente para mostrar totalmente exposto o metal, e a gente vai cobrir ele fazendo o isolamento. E aqui essa garra. Fixei aqui de maneira simples também o fio, tá? Para a gente poder cobrir essa região onde a gente manuseia, e vai cumprir também com a função de isolamento. Vamos então para a aplicação. Primeira etapa, desligar a energia elétrica para a gente evitar algum curto-circuito e poder fazer a aplicação adequada.
Segunda etapa, a limpeza da superfície. As peças que vão ser cobertas têm que estar limpas, isentas de poeira, oleosidade e têm que estar secas também. Eu vou dar aqui o exemplo de uma outra dica de um outro produto também da Kimatic, que é um limpa-contato elétrico. Você pode fazer a utilização dele se você quiser. É só aplicar diretamente sobre a superfície, a cerca de 15 centímetros. Aplicou, é só deixar secar. Ele é um produto muito volátil. Secou, está pronto para aplicação. Eu vou mostrar primeiramente a aplicação aqui nessa embalagem, que na tampa já possui o pincel para aplicação. Essa daqui tem 200 ml, mas é disponível também no mercado na embalagem de 3,6 litros, tá bom? Estou abrindo aqui a embalagem. Eu vou escorrer o excesso e vou fazer a aplicação. É bastante simples, ó. A gente tem que garantir que toda a superfície está sendo coberta. Eu passo um pouquinho da borda aqui, ó. O metal chegou até esse ponto, mas eu passo aqui cerca de meio centímetro, 1 centímetro, para garantir a cobertura ideal. E aqui a gente tampa a embalagem de imediato, lembrando que é um produto que possui solvente, então a gente tem sempre que manter isso daqui fechado, bem como essa tampinha aqui dessa embalagem de bisnaga, né? Eu vou mostrar aqui de perto para vocês, ó. Olha como que o produto envolve toda a peça. Não existe uma obrigatoriedade para a gente aplicar uma segunda demão. É recomendado porque para você garantir que não tenha nenhum ponto do metal exposto. Eu vou mostrar para vocês aqui uma situação só onde eu vou aplicar duas demãos, que é essa daqui. Se você for aplicar essa segunda demão, você aguarda 5 minutos. Eu vou aguardar um pouquinho aqui então. Ó, após 5 minutos, dá para ver que já ficou menos brilhante, parte do solvente já evaporou. Então a gente vai aplicar uma segunda demão. Mesmo princípio. E aqui a segunda demão finalizada. Para o vídeo não ficar muito repetitivo, eu vou mostrar a aplicação em mais uma peça, porque é sempre o mesmo princípio de aplicação, né? E na sequência eu mostro a aplicação com a bisnaga. E essa peça aqui também já está pronta, já não existe nenhuma parte do metal exposta. Agora a aplicação com a bisnaga. Nessa embalagem o conteúdo é de 50 gramas, mas tem também embalagem de 16 gramas no mercado. Exatamente o mesmo produto que tem na lata, né? Porém, também facilita a aplicação dependendo do local. Eu vou fazer a cobertura seguindo o mesmo princípio, ó, cobrindo toda a superfície que estiver exposta. Selei as bordas também, para garantir o perfeito isolamento. É importante a gente fazer também a limpeza do bico, ó. Tô com um paninho aqui, limpei a ponta do aplicador e vou fechar para evitar que evapore o solvente. Vou mostrar mais de perto aqui. Ó, até bom que mostro para vocês aqui, ó. Ficou uma pequena falhinha nesse ponto, então eu vou reforçar. A gente não quer nenhuma parte exposta, né? Então apertei aqui. E agora sim, toda a superfície protegida. Mais um exemplo de aplicação com a bisnaga. E aqui o terminal olhar totalmente encapsulado. Ó, pessoal, e aqui as peças com o produto já seco, eu quero mostrar em detalhes para vocês. Iniciando aqui pela garra, o circuito ou a placa, o interruptor que representa aqui peças residenciais, né? Emenda
utilizando um dispositivo, emendas mais comuns, diretamente com fio, e conectores também macho e fêmea. Aqui a caixa de relés, representando aí os componentes automotivos, né? Dá para ver que o produto faz a volta em todo o contorno do metal que anteriormente estava exposto. O botão interruptor. E por fim aqui o terminal olhal, que também pode ser bastante utilizado em veículos, né? Como nos exemplos que eu citei anteriormente. Eu vou fazer agora dois testes. O primeiro, o teste de chamas. Após 1 hora de cura do produto, os solventes já evaporaram e ele não propaga chamas. Eu vou aplicar o fogo diretamente sobre ele. E a gente percebe que realmente não propaga chama. Já estou até queimando o fio, ó. O conduíte, a capa do fio já está ficando preta e o produto permanece inalterado. A capa já está queimando, né? E a fita isolante líquida permanece intacta. E aqui nesse segundo teste eu trago uma característica que eu acho que é essencial nesse produto, que é o poder de estanqueidade, ou seja, ele proporciona uma condição onde não ocorre infiltração de líquidos, sendo então ideal para aplicação em fiações expostas a ambientes úmidos e também com alta salinidade, como em regiões litorâneas, por exemplo, né? Eu vou fazer aqui um teste simples. Tem uma emenda convencional de fio, um pedaço de papel toalha, que é bastante absorvente, né? Vou envolver essa emenda. Para fixar bem ela, eu vou pôr aqui na ponta, em uma extremidade, um pedacinho de fita crepe e na outra extremidade também, só para ela não sair da posição. E aqui eu vou proceder com a aplicação como se fosse uma emenda convencional, né? Vou esperar secar. Agora que está seco, eu vou colocar nesse recipiente com água e vou deixar por alguns minutos. Vou tirar, vou secar por fora e vou cortar com estilete para a gente ver como que ele está por dentro. Ó. E aqui o papel totalmente seco. Bom, pessoal, então fiz a apresentação do produto, aplicação na prática, testes também. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e deixar as notificações ativadas para você receber a notificação de novos vídeos que eu vou publicar no futuro, tá bom? Pessoal, obrigado por assistirem mais um vídeo e até um próximo. Um abraço!